Olá, meu nome é Guilherme Hadi Dias, sou aluno do programa de doutorado em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu gostaria de apresentar agora o meu trabalho que trata da produção de memórias e olhares sobre a solidão no imaginário pictórico. Esse trabalho provém de um recorte de minha atual pesquisa em pós-graduação, em que eu trato da construção de uma poética da solidão baseando-se em aspectos fenomenológicos. Então, eu trago aqui algumas considerações que provêm de um trabalho teórico e também de análise de obras artísticas, mais especificamente, tomando como referencial artístico aqui o artista estadunidense Edward Hopper. Tá? Para compreender um pouco melhor sobre as questões de Hopper, eu trago aqui algumas considerações do historiador William Schmidt, que comenta sobre a presença na obra de Hopper de cenas que são associadas com o cotidiano e com a sociedade dos Estados Unidos da época em que o mesmo viveu. É um aspecto bastante comentado das obras dele, mas o autor também fala que a presença dessas cenas nas representações que ele traz em suas pinturas não constituem a sua principal motivação, mas elas figuram como cenas que, na verdade, provêm dos aspectos e anseios poéticos do artista, quando o mesmo busca trazer para suas obras imagens que possam remeter a condições inerentes à vivência na sociedade da sua época. Nesse caso, o que podemos identificar é imagens que remetem à solidão, algo que fica bastante evidente em muitas de suas produções e que foi lembrado como aspecto da sua obra, principalmente durante o período do isolamento social, o período da pandemia. Né? Então, quando nos voltamos às suas obras, nós podemos perceber, a partir de características temáticas e compositivas, como esse sentido da solidão se torna aparente na forma como ele trabalha, na forma como ele insere os personagens nessas pinturas. E aqui, na obra Autômato, de 1927, nós temos um exemplo muito claro de como esses personagens sempre nos sugerem uma situação de isolamento, de solidão, de impossibilidade de contato e relação humana. Aqui mesmo nós podemos ver pela figura feminina sentada à mesa, desacompanhada, como nesse momento ela parece compenetrada, envolvida em seus próprios pensamentos. Pensamentos esses que nós não podemos nomear nem identificar, mas que podemos perceber pela sua expressão. Mas além da forma como ele apresenta as personagens, dos gestos que esses personagens manifestam, nós também podemos nos atentar para a forma como o artista enquadra os espaços em que elas estão. Aqui mesmo nós podemos ver que ele mostra o ambiente, colocando de um dos lados da tela o canto mesmo, o encontro de dois planos. Essa presença dos cantos também é bem característica das suas pinturas, e também reforçam e acentuam esse vazio dos ambientes e também o isolamento em que as pessoas se encontram. O canto, nesse caso, ele pode ser considerado não apenas um recurso compositivo para o trabalho pictórico, mas também um recurso simbólico, semântico. E nós podemos, então, remeter às discussões presentes na obra do filósofo Gaston Bachelard. Em A Poética do Espaço, Bachelard fala a respeito de imagens poéticas que provêm da memória, da imaginação e produzidas pelos indivíduos de acordo com as suas vivências, e ele fala de uma dessas imagens, que ele denomina como o canto, que faz justamente uma alusão
ao espaço que é familiar à pessoa, mas um espaço especial, pois ele representa um acontecimento em que o indivíduo tem um encontro consigo mesmo a partir das suas lembranças, de suas memórias, que o convocam e reclamam um recolhimento, um movimento de voltar-se para si mesmo. E esse movimento certamente envolve, como o próprio filósofo aponta, uma experiência de solidão, que se dá através da imaginação e também das vivências que a pessoa conhece, que internaliza e se tornam constitutivas do seu universo particular. Bachelard também fala do canto como refúgio que assegura a cada um o valor fundamental do ser, a imobilidade. A imobilidade também é uma característica presente em muitas das obras de Hopper, porque nós observamos personagens em situações cujo desfecho não é perceptível à primeira vista. E, na verdade, o artista nos sugere a iminência dessas situações, pois existem detalhes que contribuem para que as razões e os elementos que talvez constituam as motivações dos personagens permaneçam ocultos, não sejam totalmente evidentes. Isso também parte de uma postura impessoal do artista ao retratar essas cenas. E considerando as questões da memória, nós também podemos compreender essa relação da memória individual com a memória coletiva, como aponta Iclaia Bose. Aqui, a autora fala sobre essa relação necessária, né, e como a memória individual é constitutiva da memória coletiva, e como essa também deixa sua marca em cada indivíduo. E complementando essa noção, a lei da Assmann também fala da memória individual e da sua relação e sua interligação com a memória cultural, que também participa desse trabalho prospectivo das recordações, pois as recordações não podem remover os elementos que também são o suporte das mesmas. E que a atividade poética, quando direcionada a um trabalho investigativo, implica, envolve a busca de um médium, para que se possa expressar o contexto do qual essa memória também está investida. O trabalho da memória, considerando as obras de Hopper e as ideias e sentimentos que ela suscita no observador, também envolvem essa experiência da visualidade, que não é uma experiência estanque, como George de Huberman aponta. Mesmo que nós possamos ser induzidos a nos situarmos em um único polo dessa experiência, seja aquele demarcado pelos sentidos, seja aquele demarcado pelos aspectos formais, nós devemos compreender essa experiência num campo de entremeio, considerando a reversão e também o caráter dialético que a experiência do olhar compreende. Pois aquilo que vemos, em contrapartida, também nos olha em algum momento. E é nesse momento, nesse instante, o autor fala que se abre o antro escavado pelo que nos olha naquilo que vemos. E, resumindo essas considerações, nós podemos entender que Hopper, quando tira da sua própria sensibilidade a matéria das suas pinturas, ele também permite que o espectador se valha da imaginação como dispositivo para observar nos quadros as nuances da solidão que também são características das relações humanas em nossa sociedade atual. E também permite ter uma convergência de perspectivas, em que nós vemos, de um lado, a visão do artista, quando executa o gesto poético, e do outro lado, o observador, quando inscreve nos quadros as impressões inerentes à solidão. Bom, e eu gostaria de encerrar aqui a minha exposição e também de deixar os meus agradecimentos à ANPAP e à Comissão de Poéticas Artísticas pelo aceite, pelo espaço para a divulgação do meu trabalho. Muito obrigado.